marido e esposa, né? O relacionamento entre marido e esposa. A Bíblia tem toda a orientação que precisamos em todas as áreas de nossa vida. Ela é suficiente para nós, irmãos, e ela nunca sai de moda, ela é sempre relevante, sempre ali, né? Naquilo que nós precisamos, e Deus é o maior interessado em minha vida, em minha família, na sua e na sua família também, na sua família como indivíduo e vida familiar. E eu convido a você a abrir as Escrituras nas passagens que nós temos aqui e abrir seu coração, deixar Deus falar contigo. Primeiramente, eu gostaria de apontar que a família, ela tem vários aspectos, né, importantes que Deus destaca para nós, mesmo sendo algo que nós conhecemos. Nós viemos de uma família, né, e toda família ela tem problemas, tá bom, irmão? Todas as famílias, não existe nenhuma família perfeita. A minha família também é uma família que carece da graça de Deus, como todas as demais famílias, tá, irmãos? Mas a família, ela teve um início, ela tem um propósito, e Deus nos lembra disso na palavra dele. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Gênesis 2, 24, que Deus criou a família foi criada por Deus, pelo nosso Deus. A família, como nós conhecemos, ela foi originada no coração de Deus. Deus criou, e esse texto fala, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Deixa eu abrir esse texto aqui. E serão ambos uma carne. Aqui nós aprendemos lições tão preciosas, irmãos, que não precisamos ficar brigando ou levantando nossa voz para falar nossa opinião. Deus não dá opinião, Ele fala a verdade, tá? E a família existe porque Deus criou a família. E aqui nesse texto nós já podemos aprender 3 coisas sobre a família. A família é divina, ou seja, Deus criou, e Ele que deu a ordem. Ele falou, deixará, apegar-se-á, e serão ambos. Então, primeiro, o filho deixa a casa dos pais, ou o lar dos pais, né? E aí ele se apega à sua esposa, e eles se tornam uma família ali, uma só carne. Então, quem falou isso? Não foi a cultura judaico-cristã, não foi uma tradição, foi o Deus Criador. Ele que inventou isso, irmãos. E alguém no mundo, ou qualquer pessoa quiser falar, isso aí, família é invenção do cristianismo, vamos acabar com isso. Você fala, mentira. O Criador do universo criou a família. Na verdade, você existe por causa de uma família. E Deus começou ela. Então, a família é divina, a família é heterossexual, tá? Talvez falar assim, o senhor tem medo de ser processada. Deus vai estar a nosso favor, Deus vai estar a meu favor. Deus vai me visitar na cadeia, e é isso que importa. Ele vai estar comigo, porque eu estou falando a verdade. A família é heterossexual. Olha os versículos aqui. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Eu estou enfatizando aqui para falar a diferença entre os dois. Homem, mulher, pai e mãe. Então, família heterossexual é a razão por que existe até hoje. Não é verdade? Porque eu tenho um pai e uma mãe, eu sou um pai, minha esposa é uma mãe, nós temos filhos, e assim que Deus decidiu criar para que a humanidade continuasse. A família, de acordo com esse versículo, é monogâmica. Ela é entre um homem e uma mulher. Ah, pastor, mas você vai achar na Bíblia homens que tinham várias mulheres, estavam em pecado. Não importa se é Davi, se é Salomão ou quem seja, Deus nunca abençoou a poligamia, e as pessoas que viveram dessa forma tiveram problemas. Você pode ver, todas as famílias tiveram homem com várias mulheres, ou mulheres com vários homens, não vai ter esse segundo caso, né? Mas tiveram problemas, não é verdade, irmãos? Porque era rixa entre uma e outra, briga entre filhos e tudo mais. Se fosse de Deus, estaria em harmonia. Então, Deus desenhou, Deus criou um Adão e uma Eva, não é verdade? Não foi um Adão e 2 Evas. Seria mais prático, né? Para multiplicar rapidinho, né? Era mais fácil, um Adão e 5 Evas. Aí ia ter um monte de filho, né, irmãos? Né? Mas Deus, que sabe todas as coisas, criou um homem, uma mulher, falou, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Não é verdade, irmãos? Então a família divina, heterossexual e monogâmica.
E nós podemos ver, e com esse princípio a gente já derruba um monte de problema que existe hoje em dia, que as pessoas estão confusas, né? E Deus já esclareceu para nós. A família foi criada para glorificar a Deus, irmãos. Gênesis 1:31. Vamos abrir lá? Gênesis 1:31. Deus depois se criou todas as coisas no sexto dia, e viu Deus tudo quanto tinha feito. Eis que era o quê? Muito bom. Se Deus falou que era muito bom, é porque era muito bom. Isso, irmãos, além de mostrar para nós que o que Deus fez foi algo de qualidade, trouxe em Deus a admiração ou a satisfação, porque ele avaliou a própria criação e falou: muito bom. Irmãos, Deus não é contra a alegria e contra o prazer. Isso é uma outra mentira que o mundo fala. Deus é totalmente a favor. Deus criou o prazer. O problema é que o mundo quer ter esse prazer, quer ter prazer sem Deus. E aí tem a dor, tem as consequências, né, irmãos? Porque o prazer sem Deus é uma ilusão, né? Vai trazer um prazer momentâneo, sim, porque senão as pessoas não iam atrás, mas é uma ilusão. Deus é glorificado, Ele tem prazer, Ele tem honra e glória na própria criação, e Ele fez, depois que criou a família, o homem e a mulher, Deus disse que é muito bom. Deus também criou a família para quê? Para espelhar a imagem dele. Gênesis 1:27, olha o que diz lá, está no mesmo capítulo, né? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os dois, irmãos, o homem é a imagem de Deus, a mulher é a imagem de Deus. O homem não é mais imagem de Deus do que a mulher, e nem a mulher é mais imagem de Deus do que o homem. Homem e mulher os criou, a imagem dele. Dá para entender isso, irmãos? Então tem algo de tão glorioso no homem e na mulher que reflete Deus de forma que a gente não consegue refletir sozinho, tá? Então, o homem reflete, a mulher reflete, aponta para Deus, o Criador. Então a gente mostra para as pessoas que nós espelhamos, né, a imagem de Deus só pela nossa existência. O homem também, o casal, a família foi criada para espalhar a imagem de Deus. Gênesis 1:28, comecinho, diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificar e multiplicar. Deus não queria que tivesse um homem e uma mulher só para espelhar. Deus falou: quero que vocês tenham muitos filhos para continuar espelhando, para espelhar em todo lugar a minha imagem, para mostrar para as pessoas que existe um Criador, e esse Criador tem um plano maravilhoso. Ele ama as suas criaturas. E quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou também: multiplica e faça o quê? Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Nós temos hoje em dia os defensores da natureza, logicamente porque há muita crueldade, há muito erro, né, irmãos? Pessoas que abusam, que poluem, que desmatam, que não cuidam, que matam, são cruéis com os animais. Essas coisas são erradas, mas uma coisa que não podemos tirar é a função que Deus deu ao homem e à mulher de governar a terra. Se somos maus governantes, a solução não é a gente parar de governar, é a gente ser bom governante, é a gente se acertar com Deus e cuidar do que Deus nos deu. Não é assim que a gente faz em casa? Deus nos deu os nossos filhos, né? A gente cuida, a gente ama, a gente nutre, a gente educa, a gente ensina. Então a gente tem que se melhorar como pais, como cuidadores e governantes da natureza. Temos que nos melhorar, não parar de fazer. A solução não é parar de fazer, a solução é melhorar, é acertar o erro. Então, irmãos, olha para você ver, o plano de Deus para a família é maravilhoso, e é sobre a família que estamos falando. Próximo slide. Aqui esse gráfico eu queria que ficasse na sua cabeça, que você não esquecesse desse desenho aí, tá? Deus é o criador da família, como você sabe. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, o marido e a esposa, e Deus deu os filhos, os resultados, né, do amor deles, a multiplicação. E nós temos conflitos hoje em dia, irmãos, não temos? É óbvio, não precisa perguntar para ninguém, não é algo duvidoso. Você vê que todo casal tem conflito, todo casal, né? Às vezes, conversando com casais lá em casa, eu falo: vocês olham para mim e para a Débora, vocês acham que nós não temos problema? Olha na cozinha, vê as panelas amassadas lá. Não tem nada a ver com a gente, não briga assim não, irmãos. Mas toda a família tem dificuldades, irmãos, ou numa área ou na outra.
Devemos ser humildes o suficiente para reconhecer e de joelhos clamar a ajuda do Criador da família. Mas uma coisa eu digo, quando o marido busca a Deus e a esposa busca a Deus e os filhos buscam a Deus, eles vão estar mais próximos uns dos outros, porque Deus foi o que criou a família. Então, quando eles tentam resolver os problemas sem Deus, eles vão continuar longe uns dos outros. Quando eles vão pedir conselhos para, seja quem for, para especialistas na área da comportamento humano, e aí você sabe o que eu quero dizer. Essas pessoas, se eles temem a Deus, eles têm que te ajudar, porque eles vão dar um conselho que está baseado em nada mais, nada menos do que o que a Bíblia já te falou. Mas se eles falam algo que é contrário ao que a Bíblia te falou, o Criador da família falou, que já deixou o manual para a família, esses conselhos têm que ser descartados, porque não existem duas verdades, irmãos. Existe um Deus, uma verdade, tem uma solução. Deus usa pessoas profissionais para ajudar, mas se eles dão conselhos contra a palavra de Deus, eu te falo uma coisa, foge dele, tá? Porque a sua família não vai melhorar, vai piorar. E eu estou profetizando aqui. Eu não sou desse tipo que fica profetizando, mas eu estou falando uma coisa que vai acontecer. Porque não há como uma família abençoada sem o Deus que criou a família para abençoar. Tá bom, irmãos? Alguém fala, mas pastor, eu sou solteiro, ou estou solteiro por uma razão ou outra. A palavra de Deus não trata como inferior as pessoas que estão nessa situação, irmãos. Você vai pensar, mas eu não sou completo se eu estou sozinho. Nós fomos criados por Deus, e Deus nos ama da forma que somos, irmãos. E, inclusive, Deus dá dons para algumas pessoas para continuarem solteiras, sabia disso? E Deus às vezes dá dom para pessoas para se manterem solteiras. O próprio apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 7, você pode ler depois do 7 em diante, mas vou pedir para o versículo 32, 1 Coríntios 7, 32. Essa é uma palavra para os que estão solteiros ou são solteiros. 1 Coríntios 7, 32. Ou estão numa situação de viuvez. Diz assim: e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Paulo está falando isso, aconselhando os irmãos, falando, que cada um tem de Deus um dom. Então casar é um dom, ficar solteiro também é um dom. Deus não dá para qualquer um, tá? Eu percebi que eu não tenho o dom de ficar solteiro, por isso eu clamei a Deus, Deus preparou uma esposa para mim. E tem pessoas que eu sei que tem o dom de ficar solteiro, e você não pode obrigar a pessoa a casar. A gente na nossa cultura tem a mania de ver alguém solteiro, a gente quer casar a pessoa. Aí a pessoa casa, a gente quer dar filho para a pessoa. E aí quantos filhos já tem? O segundo, o terceiro? Por que a gente faz isso? E com isso a gente deixa de reconhecer que nem todo mundo tem que casar. A satisfação que temos, irmãos, Deus nos criou, Ele nos dá o dom também, ou para casar ou para ficar solteiro. Só um esclarecimento para falar para os irmãos aqui, tá? Pessoas solteiras não são de segunda categoria, são tão amadas quanto os casados. E se Deus deu o dom para ela, ela reflete a imagem de Deus, porque Deus, Ele dá o dom para a pessoa e Deus supre as necessidades. O lar, a família, irmão, ela só agrada a Deus quando ela está sob a liderança de Deus, como eu falei agora, né? Não há como você ter uma família que é satisfeita, que honra a Deus, se você joga Deus pela janela. Ah, pastor, quem faz isso? Muitas famílias fazem isso. Talvez não fazem isso nas palavras ou no que eles escrevem, né? Quando falam para alguém, eu sigo a Deus, tal, mas fazem na prática. Porque você vê que Deus não está em nenhum lugar na vida dela. Ou se está, não é o primeiro, o segundo, nem o terceiro lugar, está lá embaixo, né? Você vê pela agenda, pelas prioridades da pessoa que manifesta isso. Mas Salmo 127, versículo 1, Salmo 127, versículo 1, um texto muito conhecido para falar sobre o lar, sobre a família também, né? Salmo 127, 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E eu vou parar por aí.
Então, quem mexe com construção aqui sabe o trabalho que dá, né? O alicerce que ninguém enxerga, talvez seja uma das coisas que mais gasta e mais dá trabalho, né? O alicerce, se você quiser uma casa que vai ficar, né? Firme. E aqui fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui está falando sobre o lar, irmãos, no sentido de que Deus tem que estar em cima, Deus tem que estar à frente, Deus tem que estar embaixo, edificando a casa, porque senão o trabalho nosso vai ser todo em vão, não vai durar nada. Você pode fazer cursos, você pode ouvir conselhos com pessoas que estão casadas há 100 anos, né? Você pode fazer o que quiser. Se Deus não está ali com a mão dele, as coisas vão para água abaixo. Então, só para lembrar disso, irmãos, Deus tem que estar sempre naquele gráfico lá, sobre quem busca a Deus, o marido e a esposa que se aproxima de Deus, eles vão abençoar um ao outro, tá? Eles vão estar próximo do outro. Agora, quando um deles foge de Deus, continua firme, você fazendo a sua parte. Aquela pessoa vai estar longe, mas você vai estar perto de Deus. Deus vai te dar graça para suportar as dores, porque as dores vêm, irmãos. E quantos lares estão machucados hoje em dia, amém, irmãos? Quantos lares? Então, o conselho que damos pela palavra de Deus é: não é porque um dos cônjuges está longe de Deus, você tem a desculpa de ficar longe de Deus. Não, irmãos, continua buscando a Deus, porque é Deus que tem a solução para os nossos problemas, para a nossa família. E é Ele, o nosso Salvador, né? Agora eu pedi que você abra em Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Esse é o texto principal para nós, depois que eu dei essa introdução para os irmãos. Efésios 5, versículo 18, tá bom? Em diante. A carta de Efésios foi escrita por Paulo, quando Paulo estava na cadeia, quando ele estava na prisão. Então, a epístola aos Efésios é uma das epístolas da prisão, juntamente com outras epístolas que Paulo escreveu, que foi Filipenses, Colossenses e Filemão. A cidade de Éfeso é uma cidade muito grande, muito famosa, tinha gente de tudo quanto é lugar, tinha um templo de Diana, onde havia muita idolatria. E essa igreja Paulo fundou quando estava na segunda viagem missionária. E os crentes que estavam nessa igreja, irmãos, eram crentes que viviam na luta para seguir Jesus. Eles tinham que lutar contra a idolatria, lutar contra o pecado, porque tinha muito pecado ali. É uma cidade grande, famosa. Onde você vê cidade grande, você vê uma opressão ainda maior, não é verdade, irmãos? Eu morei em Pouso Alegre, quando eu era adolescente, eu vi a cidade crescendo. A hora que nós voltamos, né, quando nós voltamos o ano passado para Pouso Alegre, eu vi quão grande está a cidade. Eu não sei quantos habitantes tem em Pouso Alegre, mas eu vi também que a cidade cresceu e os problemas cresceram. Você vê coisas ruins acontecendo que eu não via antes. Antes eu ia a pé, eu vinha a pé para a igreja, né, moleque lá, andando para lá e para cá, e nada de ruim acontece. Hoje em dia você vê, né, que você não pode deixar um portão aberto muitas vezes, que o pessoal entra, rouba, faz coisas ruins, né? A cidade cresce, o pecado cresce. Então a cidade de Éfeso era uma cidade assim. Paulo escreveu para os crentes para dar certeza, encorajar e desafiar eles a andar na fé. Ele escreveu para os crentes falando: vocês são salvos pela graça. Primeira parte da epístola. Na segunda parte, a partir do capítulo 4, Paulo falou da prática dos crentes. Primeiro falou da posição dos crentes, vocês são salvos pela graça. Agora ele fala da prática dos crentes. Vivam como salvos, vivam. E aí Paulo fala particularmente sobre o Espírito Santo e sobre a família. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele deixou outro Consolador que nos guia, irmãos. E o Espírito Santo é usado por Deus para nos convencer, para nos mostrar aquilo que precisamos mudar em nossa vida, inclusive como família. Então Deus deixou o padrão dele. E aqui eu vou ler os versículos 18 a 21, se os irmãos podem acompanhar comigo. Efésios capítulo 5, 18 até o versículo 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então Paulo está falando, no meio de uma vida, numa cidade grande, cheia de pecadaria, cheia de pecado, eu falo para vocês, não se envolvam com isso, com esse pecado. E Paulo começa falando de algo que era muito comum lá e que é hoje em dia também. Não vos embriagueis com vinho, não encher a cara, não fique bêbado. Hoje em dia você pode até falar, não use droga também, né? Não deixa nada te controlar a não ser o Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. Não deixa essa influência do mal vir sobre vocês. E eu sei que a influência é grande, irmãos. Éfeso é uma cidade muito pecaminosa, idólatra. Ele está falando dos crentes lá. Não deixa isso te contaminar. É possível viver uma vida de crente separado, mesmo numa cidade tão suja e escura como essa. Então não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, ao invés de ficar controlado pela bebida, seja controlado por Deus, pelo Espírito de Deus. E como é que você sabe que alguém está controlado pelo Espírito de Deus? Porque ele fala em línguas? De acordo com esse texto aqui, irmãos, e Deus não mente, ele dá 3 sinais de alguém que é controlado pelo Espírito de Deus. É alguém que, olha aqui, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Louvor, uma atitude de louvor. A pessoa que é grata a Deus pelo que Deus faz que não está sempre reclamando, Senhor, se eu tivesse isso eu ia te servir, se eu fizesse, não, ele louva a Deus por quem ele é, pelo que ele tem. Deus te deu muito, glória a Deus. Deus não te deu nada, ou quase nada, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele dá e ele tira. Lembra o que Jó fez? Uma pessoa que está cheia de louvor, irmãos, está mostrando para todo mundo quem controla o coração dela. É o Espírito Santo. Paulo estava na cadeia com Silas. Ao invés de reclamar, ele obedeceu a Deus e foi preso. Ao invés de reclamar, o que eles fizeram? Cantavam na cadeia, irmãos. Na cadeia, cantando. E Deus ouviu a oração, abriu todas as portas da cadeia. Irmãos, um sinal de que uma pessoa controlada é o louvor. O outro sinal é a gratidão, dando graças por tudo, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa agradecida. Não é que está tudo bom para ela, não, mas ela é agradecida pelo que ela tem. Ela é grata. Ela reconhece que até as coisas boas que ela é e tem, vem de Deus. Ela é grata. Então, olha, o segundo sinal de alguém cheio do Espírito, irmãos, é bem diferente do que as pessoas falam por aí, né? A pessoa cheia do Espírito, ela vai fazer um monte, vai tremer, vai gritar, vai falar em línguas. Não, ela vai louvar a Deus, mesmo sem ninguém ver. Ela vai agradecer a Deus. E a última coisa que agora vai pegar aqui, irmãos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A pessoa que é cheia do Espírito é uma pessoa que não está cheia de si. Ela se submete às pessoas ao redor dela. Ela se sujeita um ao outro. Ela se sujeita um ao outro. Particularmente dentro da família. E é aqui que nós vamos falar, irmãos. A família é que vai entrar aqui agora. Marido e mulher, particularmente hoje à noite que a gente vai falar. Então, Paulo está falando, seja cheio do Espírito Santo, pessoa que louva, agradece e que se submete. Agora, se submetam uns aos outros. Aí começa com as mulheres. Agora vai lá. O que diz lá, irmãos? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, de sorte que assim como a igreja, versículo 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora eu vou quebrar alguns mitos aqui, tá? Quando você fala esse palavrão, sujeição, talvez porque foi muito mal usado ao longo dos anos, até por pessoas que se diziam cristãos e abusaram desse texto. As mulheres às vezes podem ter um repúdio quando fala submissão, né? E eu queria explicar para vocês, não tem um repúdio por isso. Sabe por quê? Primeiramente, porque a submissão não é só para a mulher, é para o homem também, é para os filhos, é para os pais. Aqui começa falando, sujeitai-vos, sujeitando-vos uns aos outros, tá? Só que a maneira como eu vou me sujeitar, ela vai se expressar diferente dentro do lar, tá? A maneira como o marido se sujeita à mulher é de uma, a maneira como a mulher se sujeita ao marido é de outra. Então as mulheres, como que elas vão se sujeitar aos maridos?
elas têm que sujeitar como se elas estivessem sujeitando para Deus. Ela não está fazendo porque o pastor pregou sobre isso, ela tem que fazer isso agora, senão meu marido vai falar, pastor, não. Viu? Não funcionou não, minha mulher continua do mesmo jeito, tá? Não é isso, irmãos. É porque a mulher está fazendo para Deus. Não importa se o seu marido, quem seja, quando você olha para o seu marido e você olha para Deus, fala, Deus criou minha família. Eu quero honrar Deus, e Deus falou para me sujeitar. Eu vou fazer isso porque primeiro é para Deus. E lógico que vai abençoar o nosso relacionamento também. Então, como ao Senhor, do 24, por que as mulheres devem fazer isso? Porque, irmãos, o casamento, ele é só uma ilustração de algo muito maior. Que algo muito maior? É o relacionamento que Jesus tem para com a igreja, para com aqueles que creram nele como Salvador pessoal, que nós somos chamados de noiva de Cristo. Tá? Por que noiva? Porque ele é noivo, ele é um marido. E esse relacionamento de Cristo, marido, com a igreja, a noiva, ele é refletido pelo meu relacionamento. Ele é um modelo, tá, irmãos? Porque a igreja, ela se submete a Cristo, e não ao contrário, tá? Cristo não tem que obedecer às ordens da igreja, mas a igreja segue as ordens de Cristo. Por causa disso, o marido aqui na terra, ele é o cabeça da mulher, a gente vai falar isso, e a mulher, ela se sujeita ao marido. E agora eu queria falar, pastor, então esse negócio de submissão é por causa do pecado, né? Não. Antes do pecado existir, essa ordem já foi criada por Deus. É algo muito bonito, muito bonito. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, pode abrir lá? Gênesis 2, 18, diz assim a palavra de Deus: não é bom que o homem esteja só. A partir do meio do versículo, tá? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Esse termo, irmãos, na língua original hebraica, ajudadora idônea, quer dizer que Adão precisava de alguém. Ele estava sozinho, ele viu, ele nomeou todos os animais, e tinha um casal de cada, e ele não tinha alguém compatível com ele. Senão ele podia, né, os que acreditam na doutrina não, na teoria da evolução, que fala que o homem veio do macaco, ele podia pegar a priminha dele, né, a chimpanzé, e falar, olha que bonitinha, eu vou casar com ela, né? Mas ela não era compatível. Então Deus teve que criar, fazer o primeiro clone. Eu ouvi um teólogo cientista, Dalton Lourenço, falando que a primeira clonagem foi com Adão. Ele fez Adão dormir, foi a primeira anestesia, e da costela ele tirou parte, e do DNA ele criou um ser igual, né? Um ser completo, igual. Olha para você ver, irmãos. Deus não fez, e alguns falam, né? Pode até pregar uma mensagem, por que não tirou do dedão, por que não tirou do cabelo? Não tirou da cabeça para não ser acima, não tirou do dedão para não ser embaixo, tirou da costela para estar do lado. É bonito, né, isso aí, né? Mas a ideia é que Deus tirou a mulher do homem, eles são uma carne. Quando eles se unem, eles estão se juntando pelo que eles já eram, tá? Então, Deus criou a mulher para ser ajudadora na missão que o homem tinha, de obedecer a Deus, de governar a terra. Ele precisava de ajuda, irmãos. E até hoje nós entendemos que nós precisamos, né? Eu entendo hoje mais do que nunca. Ainda bem que a minha esposa está aqui. A minha esposa, ela é aquilo que eu não sou, né? Eu erro muitas vezes em alguns lados e minha esposa está lá me corrigindo, né? Com submissão, logicamente. Mas ela me complementa, irmãos. Ela é minha ajudadora e ela é idônea. A ideia idônea é compatível, ela é diferente. Eu estou falando ela, desculpa deve usar essa expressão, mas a esposa, ela é diferente, mas ela completa, ela é compatível. É como se fosse as mãos. Tem a mão direita e esquerda, são duas mãos diferentes, mas elas são compatíveis, tá? São compatíveis. Então, ajudadora idônea. Deus criou para que fosse assim, e não tinha pecado aqui, então ela veio para auxiliar o homem. E a sujeição já existia, mas aí como que a sujeição ao pecado ficou difícil? Foi quando o pecado entrou. Lembra? Eva pecou, aí Deus falou para Eva, verso 16 de Gênesis 3. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos,
e o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Então, a partir daquele momento, irmãos, o pecado entrou, a mulher, ela já era submissa ao homem e não tinha problema nenhum. Mas a partir de agora ia ficar difícil. A tendência natural da mulher, caída agora, né, era resistir à liderança do homem. Ela, tá bom, eu vou fazer, mas vai fazer com atitude ruim agora. Vai resistir. Vai fazer um negócio com um coração diferente. E a tendência do homem caído natural é abusar da liderança, é subjugar a mulher. Por isso que existe o machismo e o feminismo. O feminismo fala, nós existimos porque o machismo existe. Machismo, aqueles homens que abusam da mulher, né? Que acham que a mulher é escrava e que tem que servir, e às vezes até usa a Bíblia, esses versículos que eu estou falando, que está errado, irmãos. Isso é interpretação errada das Escrituras. Então, o machismo está errado e o feminismo está errado, porque eles estão extremos. O certo é fazer o que Deus quer, fazer a coisa certa com a atitude certa. E só Deus pode ajudar os casais a se acertarem, irmãos. Não é o machismo que tem a solução, e muito menos o feminismo. Nós sabemos isso, pela história já é óbvio, né? Então, irmãos, a mulher tem que entender, lembrar que a sujeição não é algo ruim, a sujeição deve ser voluntária, a submissão deve ser voluntária, fazer porque ela entende que é certo e porque ela quer fazer. O que a sujeição não é? Vou falar algumas coisas aí. Primeiramente, ela não é exclusiva da mulher, tá, irmãos? O homem é para ser submisso também. O homem, o filho, os pais, por quê? Aqui fala no texto, né, de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros, tá? Outra coisa, a submissão não é porque a mulher é inferior e o homem é superior. Não tem nada a ver com o valor da mulher. Tem a ver com a função, é o papel que ela exerce, tá bom? É a função que ela exerce. Deus desenhou para que fosse assim. É você alinhar a função sua com a função de outro, para que as coisas se encaixem e funcionem bem. Onde tem dois cacifes, onde tem dois líderes, e não tem pessoas para seguir, as coisas não funcionam. Tem um ditado que fala, né? Brigo com muito cacife, não vai para frente, alguma coisa assim, não tem? Posso estar enganado, né? Não preparei, né? Então, os irmãos sabem o que eu quero dizer, né? Então é preciso que haja uma liderança, é preciso que haja alguém que siga a liderança. Nesse caso, a função da mulher não é a essência, tá, irmãos? Ela é tão valorosa quanto o homem. Ela reflete a imagem de Deus da mesma forma que o homem reflete a imagem de Deus. Tá bom, irmãos? Outra coisa, alguns que podem falar, mas essa função eu não quero para mim não. Ser auxiliar é algo que é muito humilhante. Deus escolheu a mulher para assumir um papel que ninguém mais ou menos do que Ele mesmo tem para com o homem. Se os irmãos abrirem vários versículos, não vou abrir lá por causa do tempo, mas abrem Salmo 70, versículo 5. Salmo 70, 5. E se você abriu lá, eu peço que você faça essa leitura em voz alta, por gentileza. Salmo 70, 5. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detalhes. Irmãos, não te detenhas. Obrigado. Se na mente da mulher vem a ideia de inferioridade por causa de ser auxiliadora, tem que lembrar que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso auxílio. E Deus não se sente humilhado quando Ele nos auxilia, tá, irmãos? Até mesmo Jesus, quando Ele estava lavando os pés dos seus discípulos, Ele deu uma lição muito importante para nós. Jesus, o Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele se ajoelhou, tirou a sua roupa, né, ficou ali com a toalhinha, e Ele foi lavando os pés de cada discípulo, irmãos, e pé de discípulo naquela época era bem sujo, na craca mesmo, porque só andava de chinelo e na poeira, imagina. E o Salvador, o Criador do universo, enfiar o dedo dentro dos vergões para limpar ali a sujeira, era no mínimo humilhante, né? Pedro até falou, não, o senhor não vai fazer isso comigo não.
Porque Pedro sempre queria proteger Jesus, né? E Jesus falou: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E Jesus falou, irmãos: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então, irmãos, não é humilhante quando nós auxiliamos, quando nós assumimos a postura de servo, inclusive. Jesus, ele é o servo sofredor. Aprendamos com o nosso Salvador. Então, os homens se sujeitam, as mulheres se sujeitam dentro da família, e as mulheres se sujeitam nesse sentido aqui, irmãos, se subordinando no sentido da liderança masculina. A submissão da mulher não é para todos os homens em todos os lugares, irmãos. Tem gente que lê esse versículo e fala: a mulher tem que ser submissa para todos os homens. Mentira! A mulher tem que ser submissa ao seu marido, somente. Tá bom? Ah, mas tem que... Homem falou, mulher tem que... Está errado. Onde está na Bíblia isso? Você vai achar um monte de texto. Colossenses 3,18, sujeitos a vossos próprios maridos. 1 de Pedro 3,1, Tito 2,5, e aí vai, irmãos. Aos maridos. Então, só lembrando isso, a sujeição, ela não é opcional. Ah, eu vou ser se eu quiser. Não, Deus falou: se você quer ser uma mulher que honra a mim, você tem que se submeter ao seu marido. E não é escravidão, irmãos, ela é voluntária, ela é oferecida voluntariamente, tá? Logicamente, por causa do machismo, existe o abuso, tá? Aí existem as leis, né? Não quero dizer se eu apoio ou não, mas tem que ter leis para defender contra abusos. Tem que ter, sim, mesmo que as leis não são perfeitas. Mas quando a mulher ela se submete, ela está fazendo para Deus, e ela faz voluntariamente. Ninguém está amarrando ela, pondo na parede, né? Nada disso. Ela entende que Deus vai ser honrado e que a bênção está em seguir a ordem de Deus. Ela também deve entender que não é missão inferior, é uma missão alinhada. É uma missão alinhada. Quando o cirurgião está fazendo uma cirurgia no cérebro de alguém, para ele ser mais efetivo, ele precisa dos instrumentistas, na verdade, das pessoas que deixam exatamente todos os instrumentos afiados, limpos, esterilizados ali disponíveis. O médico só tem que fazer isso. Dá o sujo, pega o limpo. Porque senão ele tem que fazer as duas coisas. Peraí, vai lá, lava, esfrega, esteriliza, volta lá. Aí a cirurgia vai demorar muitas vezes, vai ter infecção. Estou dando um pequeno exemplo, irmãos, porque quando você trabalha em conjunto com alguém, cada um na sua função, tudo acontece melhor. E quando a mulher alinha a missão dela na missão do marido, Deus é glorificado. As coisas funcionam, o lar floresce, sem reclamação, mas com ânimo, com alegria. Então, submissão não é autonomia exclusiva do marido. Meu marido decide tudo em casa. Decide que marca de papel higiênico a gente vai usar. Precisa de qualquer coisa. Amor, o que eu tenho que fazer? Amor, que cor? Quantos? Não, mulher submissa tem que perguntar cada detalhe. Não sai nada sem a minha permissão. Será que é isso, irmãos? Não. Você vai ver exemplos na Bíblia onde mulheres tinham muita autonomia. Provérbios 31 fala de uma mulher bem autônoma. Ela era uma mulher de negócio, ela tinha empregadas, mas ela se submetia ao marido. Ela tomava decisões com o consentimento, com o apoio do marido. E vice-versa. A mulher submissa está alinhada com o seu marido. Ela entende. E a mulher submissa ela não tem medo do marido, porque senão ela vai levar uma bronca, né? Não, irmãos, a mulher submissa ela respeita o marido, é diferente. Respeito é diferente de medo, tá, irmãos? O respeito quer dizer que a mulher ela é cuidadosa em honrar ao homem, ao marido que Deus colocou. Isso vai fazer com que ela evita piadas, inclusive, comentários. Às vezes mulheres se reúnem com outras mulheres e começam a reclamar do marido, né? Ou fazer piadinha, ou falar, mas ele não faz isso, não faz aquilo. Isso não é respeitar o marido. Deus quer que a mulher reverencie ou respeite o marido. Isso é parte da submissão. Agora, irmãos, vamos passar para o homem, tá bom? O papel do homem, Efésios 5:23. Diz a palavra de Deus: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Lembra que o casamento ele reflete Cristo e a igreja, ele é a ilustração. Assim como Cristo ele é o cabeça da igreja, o marido ele deve ter a responsabilidade de conduzir, ser o líder da sua família. Só que é uma liderança amorosa, nunca deve ser abusiva.
Ah, tá vendo, mulher, eu sou líder, Deus falou, está na Bíblia, você me siga. Não, já está errado. A atitude tem que ser igual à atitude de Jesus Cristo. Ele ama, por isso ele lidera. Ele conduz. Ele sabe a responsabilidade que ele tem, ele dá o melhor, liderando. O marido seja o cabeça, então a liderança é amorosa. E como que é essa liderança? É feita com amor sacrificial, irmãos. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo é o padrão perfeito desse amor, né, irmãos? Eu fico envergonhado de mim mesmo quando eu me comparo com o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por nós. Aqui fala da palavra entrega, quando diz do sacrifício de Cristo para conosco, do amor de Cristo. Ele se entregou. Ele tinha poder para pisar firme e falar: os meus direitos, eu tenho direito, afinal, quem é que traz o pão para essa casa? Quem é que se esforça tanto? Eu tenho direito de ter e fazer o que eu quiser. Jesus não fez isso. Ele, como Criador do universo, como o perfeito, que tem toda a autoridade, ele nunca usou e abusou da sua autoridade. A Bíblia fala que ele não usou por usurpação de ser igual a Deus, mas ele se entregou. Ele se esvaziou, ele se tornou servo, servo. O marido que segue o padrão de Jesus, ele tem que ter um amor sacrificial, um amor outrocêntrico, um amor que pensa no outro, mais do que nele mesmo. A prioridade do marido que ama, irmãos, não é eu primeiro, minha vontade, depois os outros, não. É Deus, minha família, minha mulher, meus filhos, e eu por último. Tá? Essa é a prioridade do homem, do marido que ama sacrificialmente. Eu gosto de falar, se o marido quer entender o que é amor, uma ilustração boa é só você abrir um texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é um texto clássico sobre amor, né? É uma lista enorme sobre o que é amor. É um poema que Paulo escreveu. Se os irmãos abrirem lá, 1 Coríntios 13, aí eu vou sugerir que os irmãos façam uma inversão aí, tá bom? É só um exercício para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. 1 Coríntios 13 está falando sobre como que é o amor. Já que o homem deve ser ter um amor sacrificial, vamos tirar a palavra amor e colocar marido. Vamos ver o que acontece? 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. Está falando o amor é sofredor, mas vamos ver aqui. Marido, está lá na tela. Se os irmãos quiserem ler, só troca o amor por marido. Vamos lá? O marido é sofredor, é benigno. O marido não é invejoso. O marido não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha que padrão elevado, meu irmão. Diante de Deus, reconhecer que eu estou muito longe disso. E todos nós, maridos, nós estamos muito aquém, não é verdade? E um sermão como esse, irmãos, não é momento de esfregar o cotovelo, dar cotovelada, sabe? Quando o marido pega a mulher, tá vendo, amor? É para você isso aí, né? Aí quando fala da mulher, o marido fala: não, agora é para você. Não, irmãos, é para nós, os dois juntos, segurar um na mão do outro e falar: eu oro por você, meu amor. Porque é muito difícil ser um marido, imagine. E o marido fala: eu imagino, amor, é muito difícil ser uma esposa. É orar um pelo outro, ajudar um ao outro, irmãos, porque nós estamos juntos nessa batalha, amém, irmãos? Nós estamos juntos na vida familiar. Então a liderança amorosa do homem, ela se reflete como assim? Primeiro, olha para você ver no versículos 26 e 27 de Efésios 5. Para que o homem faz isso? Ama sacrificialmente? Para santificar a sua esposa, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o marido que ama, ele pastoreia a sua esposa.
Ele é chamado para ser um pastor da sua esposa, cuidar da vida espiritual da sua esposa, tá? Ah, pastor, mas o meu marido nem crente é. Tá, eu estou falando do padrão de Deus, do ideal de Deus, tá, irmãos? Deus não vai mudar o ideal dele porque a nossa vida está destroçada, tá? Mas Ele nos ajuda a cumprirmos o ideal dele com a graça dele, tá, irmãos? Então, o padrão do marido é pastorear. O marido fala: Senhor, me ajuda a ajudar minha esposa a pastorear, a conduzi-la a estar perto do Senhor, a ser alguém que glorifica o Senhor, que cresce espiritualmente, que reflete a imagem de Cristo. Eu pergunto para você, marido, você tem a Jesus como seu Salvador pessoal? É a primeira coisa. Para você ser um pastor, você tem que ter o bom pastor na sua vida. Marido, você lê a palavra de Deus, você mesmo, só você, procura aprender de Deus o que Ele tem para te falar na Bíblia. Você ora, tem momento de buscar Deus em sua oração devocional mesmo. Marido, você procura ir para a igreja, mostrar para sua esposa a importância de estar vivendo na família da fé. Você deixa a sua esposa disciplinar e discipular seus filhos sozinhos, ou você lidera isso aí? Você chega lá: não, meu filho, é isso mesmo. Você apoia a sua esposa no que ela fala e ela te apoia, e você ensina e corrige seus filhos. Então o marido, ele pastoreia a família. Eu queria aqui pedir ajuda para alguém, por favor. Pedir aqui para a Tayla, por gentileza. A Tayla vai passar para você, para cada pessoa, tem o suficiente, o papel desse aqui, e eu vou explicar que isso tem a ver com pastorear. Não é só para o marido, que é para todo mundo, tá? Para a moça, para a filha, para a mãe, para a esposa. Eu queria fazer um desafio para a nossa igreja, que a partir de amanhã é dia 22 de maio, não é verdade? Amanhã é dia 22. E do dia 22 de maio até 21 de junho, isso dá um mês, 31 dias. Todos os dias você faça uma coisa. Eu vou fazer com minha família, e eu vou lembrar você para fazer a mesma coisa, tá bom? Não é difícil, você não tem que dar dinheiro, não tem que fazer um sacrifício grande, você só tem que dedicar alguns minutos, tá? Todo dia, durante um mês. E eu quero desafiar você a fazer isso. Você vai ver que nessa folha, o nome do projeto é Provérbios do Dia. O livro de Provérbios é um devocional para a família, tá, irmãos? É um livro escrito para a família, para todas as famílias. E tem lições em todas as áreas da vida, que o pai ensina para o filho. O pai educa o filho a como andar no caminho de Deus. Então, o meu desafio é você pegar essa folha com a sua família, se você é casado, se você é solteiro ou está solteiro, faça sozinho, não tem problema. Ah, pastor, meu marido não é crente, então faça só você. Mas se você pode, como família, se reúna com sua esposa, marido, esposa, filhos. Amanhã é dia 22 de maio, você vai abrir a Bíblia em Provérbios 22, dia 22 de maio, Provérbios 22. É o Provérbios do dia, tá? Sempre o dia de acordo com o Provérbios. Aí você vai ler com a sua família. Ou o marido lê, ou pede para a mulher ler, ou pede para o filho ler, mas vai ser lido em voz alta, para que todo mundo ouça. Não vai demorar talvez nem 10 minutos, já acabou. E aí, você vai só perguntar, depois que leu, falar: que versículo te chamou a atenção? Ah, eu gostei do versículo 5. Ah, eu gostei do versículo 10. O que fala no versículo 10? Fala isso aqui. Você só anota aqui. Aí fala, ó, você marca um xizinho no quadradinho. Eu li Provérbios 22, os versículos que o pessoal daqui gostou foram versículos 5, 10, 12, por exemplo. Já fez. Acabou. No outro dia, dia 23, a mesma coisa. E vai fazer até o dia 21 de junho. Ah, pastor, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado. Você pode pegar esse papel e jogar fora. Só não faz aqui, que você não vai me ofender. Tá? Espera para chegar lá. Você pode dobrar e não fazer nada. Mas se você fizer, eu queria te encorajar. Eu queria dar um prêmio para você, para cada membro da família, se você no final, no último dia, falar: pastor, nós fizemos. Ah, pastor, nós fizemos todos os dias. O prêmio vai ser maior. Ah, fizemos só alguns dias. Vai ser um prêmio menor, tá? Mas vai ter prêmio.
Você fez um dia, vai ter prêmio, tá bom? É só um incentivo, para você lembrar de que o papel do homem é pastorear a família e que a família toda deve ser pastoreada, tá bom, irmãos? Combinado? Guarda na sua Bíblia isso aí. O homem, o marido, ele deve proteger, não só pastorear, proteger a sua esposa. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Aqui, irmãos, fala que ninguém odiou a própria carne. Alguns psicólogos falam, você tem que aprender a amar você mesmo, para depois você amar os outros. Mentira, de acordo com a palavra de Deus, não. Nós já amamos a nós mesmos. Nós podemos manifestar esse amor de forma diferente, mas nós já amamos a nós mesmos. Com base no quê? Versículo 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Se existe alguém que odiou a própria carne, Deus está mentindo na palavra dele, que fala que nunca ninguém odiou a própria carne. Ah, mas as pessoas que se cortam, que se flagelam, que se suicidam, eles se amam tanto que eles querem de alguma forma demonstrar que eles querem atenção, que eles querem, por favor, eu estou aqui, eu vivo, então eles fazem alguma coisa, mas eles se amam. É a maneira errada de se manifestar esse amor. Não é porque eles se odeiam, tá, irmãos? As pessoas se amam, irmãos, elas já se amam, o marido já se ama. Então, marido, já que nós já nos amamos, nós cuidamos de nós, vamos entender que nós devemos proteger a nossa mulher como se fosse nós mesmos. Do jeito que eu gosto de mim, eu vou cuidar da minha mulher. Você gosta tanto de você que se eu chegar perto do seu olho com o dedo lá, para enfiar o dedo no seu olho, você vai fazer o quê? Vai piscar. Ninguém vai falar, põe o dedo aqui. Eu não conheço ninguém que fala, põe o dedo. Não. Naturalmente, nós vamos nos proteger, nós vamos piscar, nós vamos de alguma forma nos proteger. Deus criou esse instinto, irmãos. O homem, sabendo que ele se ama, ele se protege, ele deve proteger a sua esposa. Proteger contra pesos, a pressão, a sobrecarga do dia a dia, irmãos. Por causa do feminismo, a mulher acha que ela tem que fazer tudo. É bom ter uma profissão fora. É sim, não é errado não. O Provérbios 31, uma mulher tinha uma profissão fora. Mas às vezes a mulher chega cansada da profissão fora, ainda ela tem que ser mãe, tem que ser esposa. Olha, irmão, você não pode cobrar isso da mulher. Deus desenhou para que fosse, ela tem prioridades. A mulher tem pressões sobre ela que o marido pode aliviar. Então, ao invés do homem aproveitar o feminismo, tem muito homem aproveitando o feminismo, elas querem ser iguais, então deixa mesmo, né? E abusa, né? Não, homens, maridos, protejam. Não, amor, deixa eu fazer isso para você. Descansa aí. Trata a sua esposa com romanticismo, com proteção, com carinho, que Deus desenhou que fosse assim. Homens, protejam. Homem, você defende a sua esposa diante das outras pessoas, às vezes até de familiares, irmãos. Às vezes o pai da esposa, a mãe da esposa, irmãos, parentes, amigos, trazem pressões sobre ela, que você como marido, você tem que tomar uma frente. Você fala, não, peraí, ela é minha esposa. Você não vai fazer isso com ela, não. Estou falando com amor, você não vai brigar com a família. Mas você fala, não, eu vou proteger minha esposa. Amor, vem aqui. Ou nós deixamos o circo pegar fogo. Homens, nós devemos proteger a esposa emocionalmente, espiritualmente, de todas as pressões, aliviar as dores, tornar a vida mais plausível, mais agradável, assim que possível. Homens, esse é o nosso papel, marido. A última coisa, homens, maridos, prover para a sua esposa. Eu creio que todos os homens aqui podem falar, pastor, mas eu já trabalho, eu dou duro, eu dou sangue, eu pago as contas. Muito bem se você faz isso, isso é muito louvável. Aqui o texto fala, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Se você faz isso, muito bem. Se você não está tendo as necessidades da sua esposa, não é só financeira, não é só material, ela tem necessidades emocionais também. Um incentivo, um elogio, muito obrigado, amor. O que eu posso fazer aqui para te ajudar? Todas essas coisas é providenciar. E é isso que eu queria trazer para os homens, que a responsabilidade do homem, irmãos, é muito grande. É o papel de Cristo para com a igreja que nós estamos seguindo aqui. Por que amar assim? Por que se sujeitar assim, homens e mulheres? Porque o final do sermão está aqui. Amém, irmãos? Está quase acabando.
Efésios 5:30. Por que, irmãos, nós fazemos isso? Amamos e nos submetemos? Porque nós somos casados com Jesus Cristo. Nós somos casados com Jesus. Aqueles que têm Jesus como Salvador são a noiva de Cristo. E o texto fala, porque somos membros do seu corpo, o corpo de Cristo, da sua carne e dos seus ossos. Irmãos, nós quando nos reunimos como igreja, é importante por causa disso, porque eu preciso prestar atenção no meu irmão. Assim como sou membro, eu faço parte do corpo, e é por causa disso que eu tenho que estar atento no meu casamento. Deus criou o casamento e a família, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma carne, como Gênesis fala. Grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e a igreja. Está vendo como está falando de casamento e de Cristo e a igreja? Toda hora, casamento. Por quê, irmão? O nosso casamento reflete o casamento maior, que é de Jesus no Senhor. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua esposa, a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. Irmãos, fácil não é. Possível totalmente, na graça de Deus. Cristo nos deu exemplo. E eu falei antes de dar essa série que não existe família perfeita, existe família perdoada. Então, antes de nós acusarmos o nosso cônjuge pelos erros dele ou os erros dela, que é evidente, todos nós temos, antes de acusarmos, vamos aprender que Cristo nos perdoou. Vamos usar esse perdão e oferecer esse perdão para a nossa esposa e para o nosso marido, um para o outro. Existe família perdoada, não existe família perfeita. Então, irmãos, vamos juntos juntar os cacos e fazer a nossa parte. Ah, pastor, mas ele ou ela não quer. Faça a sua parte diante de Deus. Procura ser a melhor pessoa possível, melhor esposa possível. Cristo, Ele é o Criador, Deus é o Criador, e Ele é o restaurador de todas as famílias. Eu queria que você lembrasse disso.